Bom dia a todos. Declaro em nome de Deus aberta a segunda sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2022, da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Aporé. Verificada a presença mínima de um terço dos vereadores, daremos início à reunião com o pequeno expediente. Senhor primeiro secretário, peço que faça a chamada nominal dos vereadores presentes. Nobres colegas, atenção para a chamada nominal. Cláudia Aparecida da Silva Santos. Presente. Demilson Alves de Souza. Presente. Geise Bezerra de Oliveira. Presente. Gilson Jesus de Souza. Presente. Jackson Félix de Moraes. Presente. Luiz Antônio Nunes de Souza. Presente. Murilo de Moraes Carvalho. Presente. Oliveira Souza Fleury. Presente. Reginaldo Rodrigues Ferreira. Presente. Sendo a ata da primeira sessão ordinária realizada no dia 25 de fevereiro de 2022, da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Aporé, de reconhecimento prévio dos senhores vereadores, levo a ata. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Senhor primeiro secretário, peça que faça a leitura da proposição encaminhada à mesa. Ofícios enviados não há. Ofícios recebidos não há. Projetos não há. Correção, projetos. Projeto de Lei do Poder Executivo número 003/2022, de 21 de fevereiro de 2022. Dispõe sobre a criação do Conselho de Alimentação Escolar do município de Aporé, nos termos da Lei Federal número 11.947, de 16 de junho de 2009, e da outras providências. Projeto de Lei Complementar do Poder Executivo número 002/2022, de 21 de fevereiro de 2022. Dispõe sobre a revisão geral dos subsídios dos agentes políticos e da remuneração dos servidores públicos municipais e da outras providências. Projeto de Lei Complementar do Poder Executivo número 003/2022, de 21 de fevereiro de 2022. Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 030, de 30 de abril de 2013, criando os cargos de Assessor Especial 2, 3 e 4, e renomeia o cargo de Assessor Especial e dá outras providências. Peço ao vereador interessado a fazer o uso da palavra em assunto de livre escolha durante o grande expediente, que faça a inscrição neste momento com o senhor primeiro secretário. Ordem do dia. Verificada a presença da maioria absoluta dos vereadores nesta reunião, daremos o início à ordem do dia. Projeto de Lei do Poder Executivo, de número 003 de 2022. Projeto de Lei número 003/2022, de 21 de fevereiro de 2022. Dispõe sobre a criação do Conselho de Alimentação Escolar do município de Aporé, nos termos da Lei Federal número 11.947, de 16 de junho de 2009, e da outras providências. A Câmara Municipal de Aporé, Estado de Goiás, em cumprimento aos dispostos no artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 da finalidade e competência. Fica criado, em conformidade com a Lei Federal número 11.947/2009,
O Conselho de Alimentação Escolar do município de Aporé, CAI, órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento nas questões referentes ao cumprimento dos objetivos e aplicações das normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, cujas competências, além das previstas no artigo 19 da Lei 11.947/2009, são: parágrafo 1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na forma de artigo 2º da Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, e normas regulamentadoras pertinentes. Segundo, monitorar e fiscalizar o cumprimento do disposto do artigo 3º da Resolução número 06/2020 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Terceiro, acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do PNAE destinados à alimentação escolar no município de Aporé. Quarto, zelar pela qualidade dos alimentos, observando as condições higiênicas e a aceitabilidade dos cardápios oferecidos pela rede municipal de ensino e conveniadas. Quinto, analisar e emitir parecer conclusivo sobre os relatórios de acompanhamento da gestão e a prestação de contas do PNAE, apresentados pelo município de Aporé, observando os artigos 45 e 46 da Resolução número 26 de 2013 do FNDE. Sexto, fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da execução do PNAE, sempre que solicitado pelos órgãos competentes. Sétimo, elaborar o plano de ação do ano em curso e ou subsequente, a fim de acompanhar a execução do PNAE nas instituições educacionais da Rede Municipal de Ensino de Aporé e demais estruturas pertencentes ao programa contendo previsão de despesas necessárias para o exercício de suas atribuições. Antes do início do ano letivo. Oitavo, comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas e à Controladoria Geral da União, ao Ministério Público e os demais órgãos de controle, qualquer irregularidade identificada na execução do PNAE, sob pena de responsabilidade solidária de seus membros. Nono, elaborar o regimento interno observando o disposto na Resolução FNDE número 06/2020. Primeiro, a aprovação ou as modificações do regimento interno do CAI deverá ocorrer pelo voto de, no mínimo, 2/3 do Conselho titulares. Segundo, a reunião para apreciação da prestação de contas deverá contar com a participação de, no mínimo, 2/3 do conselheiro titulares. Terceiro, o presidente é o responsável pela assinatura do parecer conclusivo do CAI no SIGECOM online, previsto no inciso 5º deste artigo e no seu impedimento legal. O vice-presidente o fará. Capítulo 2º da composição. Artigo 2º. O Conselho de Alimentação Escolar no município de Aporé, CAI, terá a seguinte composição. Primeiro, um representante indicado pelo Poder Executivo. Segundo, 2 representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discentes indicados pelos respectivos órgãos de classe escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim registrada em ata. Terceiro, 2 representantes de pais de alunos matriculados na rede municipal de ensino indicados pelos conselhos escolares, associações de pais e mestres ou entidades similares escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrada em ata. Quarto, 2 representantes indicados por entidades civis, organizadas, escolhidas em assembleia específica para tal fim, registrada em ata. Primeiro, os discentes somente poderão ser indicados e eleitos quando forem maiores de 18 anos ou emancipados. Segundo, preferencialmente, um dos representantes a que se refere o inciso 2º deste artigo deverá pertencer à categoria de docentes. Terceiro,
Cada membro titular terá um suplente ou do mesmo segmento representado, com exceção dos membros titulares do inciso 2º deste artigo, os quais poderão ter como suplentes de qualquer uma das entidades referidas no inciso. Quarto, a nomeação dos membros do CAI será feita por ato de chefe do Poder Executivo, observadas as disposições previstas nesse artigo e conforme todas as indicações dos segmentos representados. Quinto, a presidência e a vice-presidência do CAI somente poderão ser exercidas pelos representantes indicados nos incisos 2, 3 e 4 desse artigo. Os conselheiros do CAI terão um mandato de 4 anos e poderão ser reeleitos de acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos. Artigo 4º. O exercício do mandato de conselheiro do CAI não será remunerado, sendo considerado serviço público relevante. Artigo 5º. O CAI terá um presidente e um vice-presidente eleito dentro dos membros titulares por no mínimo 2/3 dos conselheiros titulares, em sessão plenária, especialmente voltada para este fim, com o mandato coincidente com o do Conselho, podendo ser reeleitos uma vez consecutiva. Parágrafo único. O presidente e ou o vice poderão ser destituídos em conformidade com o disposto no regimento interno do CAI, sendo imediatamente eleito outro membro para completar o pedido restante do respectivo mandato do Conselho. As substituições dos membros do CAI dar-se-ão somente nos seguintes casos: mediante renúncia expressa do conselheiro. Segundo, por deliberação do segmento representado em assembleia específica para tal fim registrado em ata. Terceiro, pelo descumprimento das disposições previstas nessa lei e no regimento interno do Conselho, desde que aprovada em reunião convocada para discutir essa pauta específica. Primeiro, no caso de substituição, o período do mandato do novo conselheiro será complementar ao tempo restante daquele que foi substituído. Segundo, nas hipóteses previstas no caput deste artigo, a cópia do correspondente termo de renúncia ou da ata de sucessão plenária do CAI, ou ainda da ata de reunião do segmento em que se deliberou pela substituição do membro, deverá ser encaminhada ao FNDE pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte. Capítulo 3º do funcionamento. Artigo 7º. O município, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, deverá, primeiro, garantir ao CAI, como órgão deliberativo de fiscalização e de assessoramento, a infraestrutura necessária à plena execução das atividades de sua competência, tais como local apropriado com condições adequadas para as reuniões do Conselho. B. Disponibilidade de equipamentos de informática. C. Transporte para o deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de sua competência, inclusive para as reuniões ordinárias e extraordinárias do CAI. D. Disponibilidade de recursos humanos e financeiros previstos no plano de ação do CAI, necessários às atividades inerentes às suas competências e atribuições, ao fim de desenvolver as atividades de forma efetiva. Segundo, fornecer ao CAI, sempre que solicitado, todos os documentos e informações referentes à execução do PENAI em todas as etapas, tais como os editais de licitação e ou chamados públicos, extratos bancários, cardápios, notas fiscais de compras, demais documentação necessária ao desempenho das atividades de sua competência. Terceiro, realizar em parceria com o FNDE a formação dos conselheiros sobre a execução do PENAI e temas que possuam interface com este programa. E quarto, divulgar as atividades do CAI por meio de comunicação oficial da EEX. Quinto, comunicar às escolas sobre o CAI no início de cada ano letivo
a cada troca de mandato, informando as atribuições do Conselho e sua composição, com indicação dos representantes. Quarto, manter seus arquivos em boa guarda e organização pelo prazo de 5 anos contados da data da aprovação da prestação de contas, os comprovantes de recursos recebidos e os comprovantes de pagamentos efetuados com esses recursos financeiros. Primeiro, o exercício do mandato do conselheiro do CAI é considerado serviço público relevante e não será remunerado. Segundo, quando do exercício das atividades do CAI, previsto no artigo 19 da Lei 11.947/2009 e artigo 44 da Resolução FNDE, número 06/2020, recomenda-se a liberação dos servidores públicos para exercer as suas atividades no Conselho de acordo com o plano de ação elaborado pelo CAI. Artigo 8º. O regimento interno a ser instituído pelo CAI deverá observar o disposto nos artigos 43 a 45 da Resolução FNDE número 06/2020. Parágrafo único. A aprovação ou as modificações no regimento interno do CAI somente poderão ocorrer pelo voto de no mínimo 2/3 dos conselheiros. Capítulo 4º. Disposições finais. Artigo 9º. As deliberações do CAI deverão ser encaminhadas para o prefeito municipal, sendo que a execução dessas ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 10º. As deliberações do CAI que criam despesas deverão ser avaliadas e executadas quando houver recursos financeiros disponíveis encaminhados ao Conselho prévia justificativa. Artigo 11º. O regimento interno a ser instituído pelo CAI deve observar o disposto nos artigos 43 a 45 da Resolução número 6 de 8/5/2020. Artigo 12º. O regimento interno de que trata a presente lei será editado pelo chefe do Poder Executivo através de decreto. Artigo 13º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada-se a Lei nº 716, de 3 de novembro de 1994. Artigo 12 a 14 da Lei 838, de 5 de março de 2001, e demais disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aos 21 dias do mês de fevereiro do ano 2022. Razões do projeto de lei número 003/2022. Senhor Presidente, senhores vereadores, vimos através desta, perante essa colenda Casa Legislativa, apresentar o presente projeto de lei, que dispõe sobre a criação do Conselho de Alimentação Escolar do município de Aporé, nos termos da Lei Federal número 11.947, de 16 de junho de 2009, e da outras providências. O presente projeto de lei tem a finalidade de criar o Conselho de Alimentação Escolar do município de Aporé, Goiás, em conformidade com o disposto na Lei Federal número 11.947/2009. A administração municipal, ao constatar que o Conselho de Alimentação Escolar até o presente data não foi adaptado ao disposto na referida Lei Federal, vem por este projeto de lei fazer as devidas adequações. Essa adequação é essencial para o município, pois se continuar sem a devida adequação, poderá haver corte ou repasse ao município, o que prejudicará a alimentação escolar. Artigo 20 da Lei Federal número 11.947/2009. Assim, encaminhamos e submetemos a essa Casa de Lei o presente projeto de lei para que a devida apreciação e consequente aprovação em regime de urgência. Gabinete do Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2022. Coloca em discussão da Lei do Poder Executivo de 003 de 2022.
Ainda em discussão, Só fazer um comentário aqui, senhor presidente. Porque vai ser criado essa lei, e ela é necessária para que venha o dinheiro, para quem não entende. Muitas vezes as pessoas nos questionam e precisa de 2 membros da sociedade que tenham um certo conhecimento e que tenham interesse em acompanhar. Então, se alguém tiver o interesse, pessoas idôneas, pessoas sérias que queiram acompanhar, que procure a Câmara para pôr o nome, porque depois cobra demais do vereador, quando a própria pessoa também é um fiscal e tem a oportunidade e às vezes não participa. Muito obrigado. ainda em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar do Poder Executivo, de número 002 de 2022. Projeto de Lei Complementar número 002/2022, de 21 de fevereiro de 2022. Dispõe sobre a revisão geral dos subsídios dos agentes políticos e da remuneração dos servidores públicos municipais e da outras providências. A Câmara Municipal de Aporé está de Goiás no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil e em consonância com a Lei Orgânica do Município, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei complementar. Artigo 1º. É concedida a revisão geral dos subsídios dos agentes políticos e da remuneração dos servidores públicos efetivos e comissionados dos poderes executivos e legislativos do município de Aporé, Goiás, nos termos do artigo 1º da Lei Complementar Municipal número 037, de 26 de janeiro de 2022, pelo índice do IPCA do período compreendido entre 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, o qual é de 10,6%. Artigo 2º. A revisão geral referida pelo artigo anterior será aplicada aos subsídios e remuneração do mês de fevereiro corrente. O Executivo, mediante decreto, atualizará as tabelas de vencimento dos servidores públicos municipais. Parágrafo único. A atualização da tabela de vencimento dos servidores do Legislativo ficará a cargo do seu presidente mediante decreto. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar abertura de crédito suplementar mediante decreto, se necessário, nas dotações de pessoal e encargos previdenciários para o atendimento na concessão do artigo 1º. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2022, revogando-se a disposição em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2022. Tem que pagar a diferença para nós no mês que vem, viu? Tem que pagar a diferença para nós no mês que vem. Não, está aqui no mês de fevereiro. Está fazendo retrato. Senhor presidente, ilustres pares, vimos através dessa, perante essa colenda Casa Legislativa, apresentar o presente projeto de lei, que dispõe sobre a revisão geral dos subsídios dos agentes políticos e da remuneração dos servidores públicos municipais e da outras providências. A Lei Complementar Municipal, número 037/2022, de 26 de janeiro de 2022, estabeleceu que a revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos e da remuneração dos servidores efetivos e comissionados dos poderes executivo e legislativo do município de Aporé, Goiás, se daria pela observância do índice do IPCA e IBGE, sempre a partir de 1º de fevereiro.
Diante disso, gerou uma expectativa de reajuste da remuneração dos servidores do município, tanto do Executivo como do Legislativo, bem como do subsídio dos agentes políticos municipais. Tal reajuste se daria sempre a partir de 1º de fevereiro de cada ano, observando-se o índice do IPCA apurado de janeiro a dezembro do ano anterior. O egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, por diversas vezes, se pronunciou sobre a questão, fechando entendimento através das resoluções. Consulta número 012/2007, o seguinte ser: o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros do seu colegiado, manifestaram o entendimento que, na revisão geral dos subsídios dos agentes políticos da remuneração dos servidores, primeiramente deverá o Poder Executivo fixar, mediante lei, data base do reajuste de salários e subsídios, como o índice oficial adotado pelo município. Que citado reajuste deverá ser anual, geral, igual para todos os servidores e agentes políticos do Executivo e Legislativo. Que reajuste deve ser concedido mediante a lei específica de iniciativa do Executivo e que poderá ser aceita a lei de iniciativa do Legislativo, desde que obedeça a data base e índice adotado pelo município, mediante a lei. Diante disso, como já foi fixado por lei complementar municipal, a data base do índice a ser aplicada à revisão geral do subsídio dos agentes políticos, da remuneração dos servidores públicos, do Executivo e Legislativo, resta então o prefeito municipal estabelecer por esta lei este reajuste. Consultando o índice divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encontrou para o IPCA do período compreendente 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, percentual acumulado de 10,6%. Dessa forma, visando cumprir a lei complementar municipal, o prefeito propõe o presente projeto de lei complementar, com a finalidade de promover a revisão geral dos subsídios dos agentes políticos e da remuneração dos servidores públicos efetivos comissionados do Poder Executivo e Legislativo do município, recompondo assim as perdas inflacionárias no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de janeiro de 2021. Quando, ao disposto no artigo 16 e 17 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, esta plenamente atendido, uma vez que as despesas relativas ao proposto têm adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Salienta-se ainda que o aumento das despesas com pessoal proposta não atinge os limites legais definidos pelo artigo 20 do inciso 3º da Lei Complementar número 101/2000. Observe-se por oportuno que, de acordo com o 6º do artigo 17 da LRF, em se tratando de reajuste de remuneração de pessoal de que trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição, revisão geral anual, o ato proposto dispensa a apresentação de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes. Assim, solicitamos aos ilustres pares desta Casa de Leis que seja um projeto de lei apreciado e aprovado em regime de urgência. Gabinete do Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2022. Eu vou ser o primeiro secretário, eu renuncio. Declaração. O Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, Renato Ciroto Carvalho, no uso de suas atribuições legais, declara para os fins definidos no artigo 16 do inciso 2º da Lei Complementar número 101/2002, que o aumento da despesa com a revisão geral dos subsídios dos agentes políticos, da remuneração dos servidores públicos municipais ativos e da outras providências, tem como adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Declara ainda que o aumento da despesa com o pessoal
não atinge os limites legais definidos pelo artigo 20 do inciso 3º da Lei Complementar número 101/2000. E para constar, expediu-se a presente Gabinete do Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2022. Coloca em discussão o projeto de lei complementar do Poder Executivo 002 de 2022. Ainda em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar do Poder Executivo de número 003 de 2022. Projeto de lei complementar número 03/2022, de 21 de fevereiro de 2022. Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 030, de 30 de abril de 2013, criando os cargos de assessor especial 2, 3 e 4, e nomeia os cargos de assessor especial e dá outras providências. A Câmara Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados as leis complementares número 030, 2013, de 30 de abril de 2013, com os cargos de assessor especial 2, 3 e 4. E renomeia os cargos de assessor especial, constante na mencionada lei complementar para assessor especial. Artigo 2º. Face os cargos criados e a alteração constante no artigo 1º, a lei complementar número 030, 2013, de 30 de abril de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 12º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a criar programas, ações, projetos e unidades na administração direta, desde que compatibilizados com o quantitativo dos cargos de provimento de comissão estabelecida na forma do quadro abaixo. Tem que ler esses cargos aqui também? Ficar lendo essa lamosca aqui? Ah, não. Não é possível. O artigo já foi. Não, estou indo para o artigo. Não, o artigo já vai. Aqui eu já li tudo. Só pular isso aqui, velho. Tá doido. Artigo 3º. O anexo 2º da Lei Complementar número 030 de 2013, de 30 de abril de 2013, passa a vigorar acrescido da descrição sumária dos cargos de assessor especial 2, 3 e 4 e da nova redação do cargo de assessor especial 1, na forma seguinte. Anexo 2, descrição sumária dos cargos. Assessoria especial 1, compete ao assessor os integrantes do órgão ou secretaria que é para parte integrante no controle de execução do serviço, suas competências. Reportar aos superiores os erros e imperfeições encontrados nos serviços executados pelo setor de sua lotação. Controlador, a assiduidade é reportar possível falta dos servidores do setor ao chefe imediato ou ao departamento de recursos humanos do órgão, e assegurar o desempenho do serviço de forma a atender todas as solicitações que forem direcionadas ao órgão e ou secretaria. Assessor especial 2. Compete assessorar o órgão ou a secretaria no controle de qualidade do serviço por esta executados, promover a apuração e recomendar as devidas correção dos atos praticados, relativo aos servidores, inclusive no que diz respeito à disciplina e respeito às ordens dos superiores. Direcionar os superiores os casos que dependem de intervenção do superior, seja em relação aos servidores ou mesmo em relação aos serviços executados. Responsabilizar pelo controle no atendimento das determinações dos superiores, exigindo-se o seu pronto cumprimento. Apresentar sugestões para soluções de casos específicos em relação aos serviços públicos municipais, ou mesmo aos serviços executados
ou serem executados, e controlar o cumprimento das medidas legais de prevenção acidentais. Assessor especial 3. Compete a assessorar o secretário no exercício de suas atribuições e assisti-lo no exame e na condução dos assuntos de sua competência. Assessorar o secretário nas pautas relacionadas às atribuições da Secretaria, supervisionar a resposta das solicitações de informação de responsabilidade da Secretaria relacionadas à Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Lei de Acesso à Informação. Recomendar a realização de serviços de competência da Secretaria, bem como a designação dos servidores para a execução dos serviços de acordo com o conhecimento e também a experiência no serviço. E recepcionar, atender e direcionar os cidadãos aos setores da Secretaria para o devido atendimento de suas solicitações. Assessor 4. Compete ao assessor, o secretário nas questões dependam do conhecimento técnico e elaborar estudo e propósito dos atos normativos, de editais, de contratos e documentos de natureza política, social, administrativa e econômica a serem encaminhados pelo secretário ao prefeito municipal. Acompanhar as políticas públicas do município e seus resultados, quando necessário, ao exercício da competência da Secretaria. Elaborar as respostas aos requerimentos de informação encaminhada ao secretário, assessorar o secretário na sua atuação em órgãos colegiados, elaborar os subsídios técnicos a serem encaminhados ao prefeito municipal e assistir os órgãos integrantes da Secretaria na implementação das recomendações e no atendimento de demandas provenientes de órgãos de controle interno e externo. Artigo 4º. O anexo 1 do quadro de salário proveniente em Comissão de Lei Complementar número 030 de 2013, de 30 de abril de 2013, passa a vigorar acrescida do anexo 3º, requisito para nomeação nos cargos de provimento em comissão com a seguinte redação. Anexo 1. Quadro proveniente em comissão. Nível, salário, base, subsídios. Direção superior, fixada a lei. Secretários. Diretor especial, reais 3.000. Chefe de gabinete do prefeito e superintendência. 3. Direção, 1.772. Chefe do gabinete das secretarias municipais e diretorias. 4. Intermediário de direção especial, 1.400. Gerência. Ninguém quer saber que valor que é isso, não? Não, vamos ficar. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2022. Coloque em discussão o projeto de... Razões do projeto de lei complementar número 03/2022. Senhor presidente, senhores vereadores, vimos através dessa, perante essa colenda da Casa Legislativa, apresentar o presente projeto de lei que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 030, de 30 de abril de 2013, criando os cargos de assessor especial 2, 3 e 4, e renomeia o cargo de assessor especial e dá outras providências. O presente projeto de lei tem a finalidade de criar os cargos de assessor especial 2, 3 e 4 e renomear o cargo de assessor especial, passando-o para o cargo de assessor especial 1. Os cargos, ora criados, e a alteração promovida têm o fim de distribuir atribuições junto às secretarias, visando que uma melhoria no atendimento ao cidadão, no controle dos serviços executados e também o controle dos servidores públicos municipais, visando sempre a eficiência do serviço público. Trata-se de uma modificação e adequação da estrutura das secretarias, as quais são necessárias para o melhor atendimento das atividades das secretarias, visando sempre o benefício do cidadão e também do órgão público. Assim, encaminhamos e submetemos a essa Casa de Lei
o presente projeto de lei para a devida apreciação e consequente aprovação do regime de urgência de forma a regimento interno. Gabinete Prefeito de Aporé, Estado de Goiás, aos 21 dias do mês de fevereiro de 2022. Coloque em discussão o projeto de lei complementar do Poder Executivo, de número 003 de 2022. Ainda em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Encerrada as proposições escritas e encaminhadas à mesa, abro a palavra aos vereadores para que apresentem indicações e requerimentos verbal. Com a palavra, a vereadora Cláudia. Com licença, senhor presidente. Bom dia. Quero fazer um requerimento a pedido de moradores da rua Sebastião Alves de Oliveira, próxima à residência do Sargento Dourado, para fazer um quebra-mola. Ele disse que as pessoas não estão respeitando crianças na rua, né? E idosos aí passam com tudo lá, e ele pediu para fazer um quebra-mola, para estar vendo com carinho aí. E também outro requerimento, a troca da lâmpada, que tem mais ou menos 2 anos, que não troca, na primeira rua do Altamiro, vindo da Lagoinha, né, e saída para a Lagoinha, vindo para a Lagoinha, da rua ali, a primeira rua do Altamiro, para estar vendo e trocando lá, porque ali fica muitos usuários de droga e a população ali fica com medo. Muito obrigado. Coloca em discussão o requerimento verbal da vereadora Cláudia. Ainda em discussão. Em votação. Aprovada por unanimidade. Grande expediente. Esgotada a pauta da ordem do dia, daremos o início ao grande expediente. Em obediência à ordem de inscrição feita com o senhor primeiro secretário no pequeno expediente, concedo a palavra ao inscrito por uma única vez, para que possa tratar de assunto de livre escolha, lembrando que será possível a parte dentro do tempo reservado ao orado para questionamento, esclarecimento ou debate, ao pronunciamento do vereador que estiver com a palavra. Com a palavra, o vereador Jackson. Bom dia a todos. Quero aqui agradecer aqueles que nos acompanham e fazer um esclarecimento. Apesar de nós hoje estarmos votando aqui o reajuste de 10,6%, o qual as pessoas alegavam que nós tínhamos feito uma votação secreta, apesar de eu não estar aqui no dia da votação, para aumentar o salário do vereador. Isso não é verdade, as pessoas falam de forma leviana, ou seja, para aqueles que não entendem, mentirosa mesmo, falando as coisas que não sabem. Foi feito o reajuste de 10,6% para todos, para o prefeito, para o vice-prefeito, para o vereador, para o funcionário, para o secretário, até o lixeiro. Todos que foram feitos a correção do que estava em defasagem, então pegou-se do prefeito até o mais fraco da prefeitura, e a coisa é a mesma. Então, quando as pessoas forem falar, fala com propriedade, não fala por rumo, não. Hoje existe a rede social que é bom e é ruim. É bom quando se fala uma verdade. E é ruim quando a pessoa fica propagando o que é mentiroso.
o que não é o nosso caso. Então, eu queria esclarecer isso para a população, para que todos fiquem cientes, que não houve votação por baixo do pano, não teve nada não, teve uma correção da mesma forma, e para esclarecer para a maioria da população, que os menos que ganham dentro da Câmara Municipal são os vereadores, viu? Nosso secretário, todo mundo aqui ganha mais que nós. Esse vocês não sabem disso. Nesse ponto aí eu queria agradecer. E quero agradecer também aqui ao Lissauer Vieira, deputado estadual, presidente da Assembleia, meu amigo, que destinou uma emenda de R$150 mil, que eu tinha conversado com o meu compadre vereador Valdinei, para a reforma do hospital. E ele mandou a emenda. Ontem o Renato me ligou, que a emenda está na mão, ou seja, o dinheiro está disponível para gastar, e se podia ser usado para a reforma do centro cirúrgico, uma vez que ele mesmo já vai trocar o telhado. Renato, o Lissauer mandou o dinheiro, você é que sabe onde destina, para a área da saúde, porque foi onde eu reclamei que estava com certa dificuldade. Apesar dos pesares, ele nunca esqueceu de nós. Obrigado, deputado. E o dinheiro está na conta, viu? Esgotada a pauta. Com a palavra, vereador Murilo. Bom dia. Com licença, senhor presidente. Eu fui abordado pelas alunas que praticam vôlei lá do ginásio e elas me questionaram sobre não ter bola de vôlei para elas estar praticando o esporte e foram falar com o diretor pediu para fazer rifa ou fazer vaquinha entre elas para comprar. E eu queria deixar bem claro aqui que eu tive um diálogo com o Dr. Renato. O Renato falou que não está sabendo disso, que não foi passado por compras e que não existe ficar sem bola lá por esporte. Eu falei para ele, então você passa a saber, doutor, que as meninas vieram falar comigo. Esgotada a pauta do grande expediente, começamos a fase da explicação pessoal. Lembro aos senhores vereadores que a explicação pessoal se destina à manifestação de vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. A palavra está aberta para manifestar pelo prazo máximo improrrogável de 5 minutos a cada vereador. Com a palavra, o vereador Gilson. Com licença, senhor presidente. Bom dia a todos. Na verdade, eu só quero fazer um comentário referente à nova patrol que está chegando hoje. Eu acredito que hoje vai estar em posse do município já. A nova patrola que foi doada pelo deputado Adriano do Baldi. E o pedido, na época, foi do ex-vereador Valdinei, hoje secretário de Saúde, e do ex-vereador Paulo Gordim. Então, eu quero aqui parabenizar todos eles, ao prefeito também, e também ao deputado que doou a emenda. E aproveitando a oportunidade, já questionando referente às estradas municipal, onde eu tenho certeza que acho que a maioria dos vereadores tem sido cobrado também, referente às estradas. E essa máquina vai estar chegando aí para estar resolvendo a situação das estradas municipais, a qual, o ano passado, a gente tem o conhecimento que foi feito pouco trabalho nas estradas municipais, e esse ano eu tenho certeza que o prefeito vai estar revendo a situação e vai estar melhorando as estradas. Eu estou questionando isso, até minha tia questionou referente à estrada que vai para a Fazenda Ouro Fino, né? Eu citei isso para ela, falei com o Betão, ele falou que imediatamente vai estar cuidando das estradas. Então não poderia deixar de falar e parabenizar os envolvidos nessa nova aquisição. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jackson. Só fazer uma correção aqui, porque faz muito tempo, verdade, que o Renato ganhou esses 400 mil na época que era para adquirir essa máquina. E no dia, estava eu, ele, o Seninha, e tinha um outro vereador que eu não lembro se era Paulinho ou se era Neguinho. Mas não tinha Paulinho e Neguinho junto no dia. Nós estávamos saindo de Brasília, o Adriano ligou para nós voltar, nós voltamos correndo, tinha esquecido o paletó, ele veio no corredor e ainda conversou com nós e falou, se eu der 400 mil para vocês, fica bom? Nós falou, bom demais. Aí eu acho que o prefeito esqueceu que eu estava junto. Inclusive, ele estava de carona comigo na caminhonete da Câmara. Com a palavra, vereador Oliveira. Bom dia, com licença, senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da 105,9, internautas que nos acompanham também. Só para passar que nós tivemos, né, em Brasília, em Goiânia, mas a semana que vem deixar aí as atribuições para as vereadoras e também o vereador Luiz, que graças a Deus obtivemos um bom resultado lá em Goiânia e também na cidade de Brasília. E agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, por mais uma semana que se inicia. Muito obrigado. Encerramento. Em cumprimento à norma regimental, finaliza informando que não há matérias da ordem do dia da próxima sessão ordinária. Declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão ordinária e convido os senhores vereadores e a população aporeana a participar da terceira sessão ordinária da sessão legislativa no ano de 2022 da 16ª legislatura, a ser realizada no dia 7 de março de 2022, às 19h30, horário regimental. Bom dia a todos.